uma das mudanças fundamentais que Descartes coloca, sempre, vamos dizer, sob o aspecto, sob a aparência a mais ortodoxa e até carola possível, né? Ele vai introduzir certas noções que vão mudar completamente a noção que as pessoas têm de Deus e das suas relações com o mundo criado. E essa mudança vai ser tão profunda que ela vai durar até hoje. E ninguém se lembra qual é a origem, hein? Então, diz ele, presta atenção. Que me deem a extensão e o movimento, e eu refarei o mundo. Ou seja, quer dizer, Deus fez o mundo na base da extensão, medida, e do movimento. E que se ele próprio, Descartes, ou qualquer um de nós, tivesse na mão o controle desses dois elementos, nós criaríamos o mundo. Prossegue. Ainda que a vontade de Deus tenha uma potência material incomparavelmente maior que a minha, nem por isso deixa de ser verdade que ela espiritualmente não é maior do que a minha, na medida em que a minha vontade é o poder de fazer uma coisa ou deixar de fazê-la, de afirmar ou negar, de seguir em frente ou fugir. Preste atenção. Então, qual é a diferença entre Deus e o homem? Deus tem mais força física, mas a liberdade interior de que Deus desfruta, quer dizer, o poder de fazer ou não fazer, de dizer ou calar, etc., etc., ou seja, a total liberdade de decisão, sob esse sentido, Descartes diz que nós somos iguaizinhos a Deus. Então, a única diferença substantiva entre o homem e Deus é que Deus tem mais força física. Deus possui o controle da extensão e do movimento. Então, vamos dizer, esse é um parágrafo em que talvez não tenham prestado muita atenção na época, né? Mas viram que, de acordo com a doutrina da igreja, Deus, muito antes dele criar o universo físico, ele tinha criado todo o mundo espiritual, todo o mundo dos anjos. Não é isso? Então, se Descartes diz, olha, a única diferença entre eu e Deus é que ele tem a força física, quer dizer, ele pode criar entes físicos, mas espiritualmente somos idênticos, então seria o caso de dizer para Descartes, então faz isso, então crie um anjo aí, imediatamente. Mas ele não poderia criar, né? Então, a definição de Deus, vamos dizer, como o criador do universo material, ou seja, aquele que estruturou o mundo material e o pôs para funcionar, é uma definição exclusivamente moderna. Isso aí você não encontra, né, nada da escolástica, nem nos primeiros padres, nem coisa nenhuma. Quer dizer, quando se fala do Deus Criador no contexto da doutrina católica, está falando de algo que transcende infinitamente, quer dizer, a criação do mundo material. O mundo material, se você lê lá no Santo Tomás de Aquino, né, o mundo material vem depois de uma sucessão de determinações anteriores. Toda a estruturação das hierarquias angélicas, etc., etc., né, que então criam o campo de possibilidade dentro do qual será possível a criação do mundo material. Descartes salta sobre tudo isso e cria então, vamos dizer, um dualismo onde há um Deus puramente espiritual que miraculosamente tem o controle do mundo material e, do outro lado, um espírito que também miraculosamente, o espírito humano, não tem poder sobre o mundo material. Então, quando é a separação, de um lado aparece a separação absoluta de espírito e matéria, né, sem nenhuma mediação no meio. Em segundo lugar, a função de Deus fica reduzida, quer dizer, a de criador do mundo material. Mas o mundo material, uma vez constituído, ele tem já as suas próprias leis e ele pode continuar funcionando indefinidamente sem nenhuma intervenção da providência divina. Então Descartes elimina a providência. Deus criou o mundo e não interfere mais a partir daí. Esta é a concepção que vai aos poucos se impor dentro do próprio meio cristão e constituir, vamos dizer, a noção
popular de Deus que se tem hoje. Então, por outro lado, quando Descartes cria o método, aqui comenta Etienne Cuvier, isso quer dizer que o homem é igual a Deus por seu espírito, mas que lhe falta a força material. Deus não ultrapassando o homem, senão pela criação da matéria. O que quer dizer também que o espírito é inteiro reduzido à vontade, e que esta vontade é, por sua vez, reduzida à indiferença do julgamento em relação aos bens particulares finitos e limitados. Quer dizer, a capacidade que você tem de escolher, uma espécie de capacidade criadora da vontade, né? Ou seja, não existem bens objetivos que determinem a sua vontade. A vontade está livre para escolher o que ela quiser, tá certo? Então, na concepção tradicional, claro, a vontade tem esta liberdade, mas existe uma escala objetiva de bens que não são determinados pela vontade. Então, vamos dizer, ela escolhe ou entre o mal e o bem, ou entre um bem maior, um bem menor, quer dizer, tudo isso, toda essa escalaridade do bem não depende da vontade. Então ela está livre para escolher, mas não totalmente livre. Por quê? Porque ela é também determinada pelo intelecto, que percebe na constituição dos entes objetivos o seu bem e o seu mal. Qualquer pessoa pode testar isso. Quando você vai tomar uma decisão, tá certo? Você escolhe entre bens, mas esses bens não é você que está criando, você os encontra. Quer dizer que se eu fizer isto, vai resultar tal e qual coisa boa ou má, e se eu fizer aquilo outro, vai resultar tal outra coisa. Vamos dizer, este conjunto de relações de causa e efeito, né, entre a escolha e consequência, não é determinado pela vontade, né? E esta escalaridade do bem objetivo, isso faz parte da criação. E tudo isto desaparece. Só sobra, vamos dizer, o mundo composto de extensão e movimento, por um lado, e por outro lado, uma vontade absolutamente livre, que faz o que ela quiser e que não é determinada por nenhuma escala objetiva do bem e do mal. Então, tem a famosa tese do livro Teixeira, que eu já me referi aqui, sobre ensaio sobre a moral de Descartes, onde ele realmente demonstra que, embora Descartes seja conhecido como um filósofo racionalista, toda a sua moral é uma moral de tipo voluntarista, quer dizer, baseada mais na vontade do que na razão, tá certo? Sendo então, nesse sentido, por espécie de precursor de Nietzsche. Então, a vontade que não é determinada por nada, por nenhuma escala objetiva de bens, ela é assim por quê? Porque o mundo objetivo é constituído, segundo Descartes dirá mais tarde, tão somente, vamos dizer, da medida e do movimento, da extensão e do movimento. Quer dizer, é um mundo puramente físico, né, onde nenhuma determinação do bem ou do mal está contida objetivamente nas criaturas, né, e onde, portanto, a vontade está livre para escolher, porque o mundo em volta não tem significado moral. Não existe bem e mal externo ao homem. Quer dizer, o homem escolhe o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, prossegue aqui o Etienne Cuvier. Descartes não compreendeu aqui a analogia do ser, que é uma similitude e não uma igualdade nas relações, ao passo que os termos relacionados são radicalmente heterogêneos. Ou seja, há de fato uma analogia entre Deus e o homem, no sentido de que Deus cria o universo, não somente o universo material, mas cria também as próprias almas humanas, né? Tá certo? E os espíritos angélicos, etc, etc. E o homem é também capaz de fazer ou de criar, entre aspas, alguma coisa. O certo não é dizer que o homem cria, o homem simplesmente fabrica, né? Ele fabrica, ele monta, quer dizer, ele opera,
sobre elementos recebidos do mundo externo que ele articula de uma outra maneira. Então, vamos dizer, a palavra criação é um pouco exagerada nesse caso. Né? O homem não cria, mas o homem faz. É o homo faber, ele faz alguma coisa. Na medida em que ele faz, ele tem uma analogia com Deus. Nós não podemos dizer, vamos dizer que os animais, nesse sentido, fazem nada. Mesmo onde você vê animais que constroem coisas, eles constroem sempre igual, sempre o mesmo padrão, quer dizer, eles não inventam nada. Tá certo? Ao passo que o homem está sempre buscando novas e novas maneiras, as mais, vamos dizer, extravagantes, de combinar os elementos da natureza para produzir entes que não existem na natureza. Ao passo que se você for, por exemplo, as formigas montando um formigueiro, cupim montando um cupinzeiro, um castor montando um dique, uma coisa assim, ele fará isso sempre da mesma maneira, com a mesma regularidade e repetitividade com que a própria natureza opera. Tá certo? Então não se pode dizer que esses animais acrescentam nada à natureza. Mas quando você vê a multidão de máquinas, de equipamentos, etc., que o ser humano produziu e que não existem na natureza absolutamente, né? Se você pega, vamos dizer, um simples automóvel, que é um ser inanimado que caminha, né? Isso não existe na natureza, nada se parece com isso na natureza, né? Então, na medida em que o homem faz, fabrica, então ele tem um aspecto criador. Então existe uma analogia, uma mistura de semelhança e diferença. Ela é semelhante a Deus, porque ele faz alguma coisa, ele produz algo, mas é diferente de Deus, na medida em que Deus cria do nada e cria o próprio ser humano. Não é isso? Então, Deus cria elementos que, por sua vez, são criadores de certa maneira, né? De maneira analógica. Então, diz aqui o Etienne Cuvier que Descartes toma, vamos dizer, uma semelhança, uma analogia, como se fosse uma igualdade, né? E aí não há somente diferença de grau entre a ação de criar e a de fabricar. Existe uma diferença de natureza. Ou seja, a fabricação do produto pelo ser humano não é a mesma ação que Deus empreende ao criar o universo e ao criar as próprias almas humanas, né? No entanto, a analogia incide sobre a relação que existe entre o Criador e sua criação, por um lado, e entre o obreiro e sua obra, por outro lado. Então, aí já se vê a ideia que surgirá mais tarde com Newton e Descartes do Deus relojoeiro, quer dizer, montou um relógio, deu corda ao relógio, o relógio continua funcionando sem necessidade de novas intervenções. Embora Descartes não subscreva esta ideia, mas ele até prega a ideia, vamos dizer, da criação permanente, quer dizer, que Deus está criando o universo a todo momento. Esta comparação que ele faz entre a liberdade de Deus e a liberdade do homem já contém implicitamente esta ideia do Deus relojoeiro que, sob a forma, vamos dizer, do mecanicismo newtoniano, tal como explicado, tal como exposto mais na versão de Voltaire do que do próprio Newton, se tornará dominante durante todo o século XVIII e XIX. Então, a partir, vamos dizer, dessa concepção hipertrófica da liberdade humana, é que Descartes opera a torção na qual o eu consciente se tornará, vamos dizer, o eixo de construção do universo. Então, a partir dali, diz Etienne Cuvier, não é que a luz esclareça a coisa para que ela se torne visível, mas ela esclarece o interior do nosso espírito para que ele apreenda em si mesmo, vamos dizer, as ideias e as formas das coisas. Descartes colocará, vamos dizer, como o supremo critério de veracidade a clareza e distinção das ideias, né? Nós dizemos que uma ideia é clara quando ela
não se confunde com nenhuma outra. E dizemos que quando ela é distinta, quando as suas partes internas não se confundem umas com as outras. Então, clareza pela diferença com outras ideias e distinção pela diferença entre as suas partes. E Descartes diz que o critério de veracidade é clareza e distinção. Quer dizer, quando ele, dentro dele, concebe uma ideia com plena clareza e distinção, ele admite que essa ideia é verdadeira. Tá certo? Então, isso quer dizer que, mas ao mesmo tempo, ele considera todas as percepções que nós temos de todos os objetos como ideias, quer dizer, como coisas que se passam na nossa mente. Né? É a mesma coisa que dizer, olha, se eu enxergo algo, é porque o meu olho está enxergando. Então isso é uma atividade que é do meu olho. Eu digo, sim, mas o olho não tem a capacidade de produzir aquilo que ele vê. Tá certo? Você observa, pode concluir isso facilmente quando você testa a atividade de um sentido pelos outros sentidos. Por exemplo, se você vê uma banana, você pode comê-la e sentir o gosto de banana, mas se você simplesmente concebe uma banana, a banana que você concebe não tem gosto de banana, absolutamente. Né? Então, você não pode comê-la. Então, vamos dizer, os objetos da vida real, eles têm esta multilateralidade que a nossa mente não consegue reproduzir. Tá certo? Então, isso quer dizer, vamos dizer, que quando Descartes transforma o critério de veracidade antes era tido como uma coincidência entre o acordo ou a harmonia entre o que é pensado e o que aparece no mundo exterior. Então, Descartes muda este critério e o transforma num critério puramente interior, critério de clareza e distinção das ideias. Então a clareza e a distinção passa a ser o elemento fundante de todo o universo da filosofia. Né? Mas aí nós temos o seguinte problema, que é assinalado pelo próprio Etienne Cuvier, é que a clareza e a distinção não são qualidades primárias que você possa, vamos dizer, apreender já desde o início. Elas são resultado de uma elaboração. Quer dizer, você tem que fazer uma análise crítica para você poder chegar a dizer, clareza e distinção. E muito antes de você ter clareza e distinção sobre o que quer que seja, você já tem a percepção de milhares de objetos que te cercam. Tá certo? Então, vamos dizer que a experiência primária do ser não é de maneira alguma clara nem distinta. É, por assim dizer, uma presença multitudinária e confusa, no mais das vezes. Mesmo a percepção do nosso mundo interior. Né? Isso você vê os nossos sentimentos, por exemplo. Quantas vezes os sentimentos não aparecem mesclados e difíceis de definir? Não é isso? Então, a clareza e a distinção só aparecerão quando você fizer, vamos dizer, um exame crítico retroativo dessas ideias, e não se pode fazer isso sem um aprendizado. Este aprendizado, por sua vez, depende da cultura adquirida, depende até de você ter estudado filosofia. Tá certo? Então, isso quer dizer que o que Descartes vai colocar, vamos dizer, como princípio fundante, não é de maneira alguma um princípio fundante, tá certo? Mas é o resultado de uma elaboração altamente complexa. É aí que está a raiz daquilo que eu assinalei na apostila sobre o próprio Descartes, Descartes é a psicologia da dúvida, onde eu digo que ele se propõe fazer uma autobiografia interior. Então ele começa a falar do seu eu concreto, resistente, etc, etc, e de repente ele passa a falar do eu filosófico, né? Constituído de pura consciência de si mesmo, que já não é o eu biográfico dele, mas é um eu filosófico, um eu abstrato, universal, e que ele passa de uma coisa para outra sem ele perceber que passou. Quer dizer, ele passa de uma narrativa autobiográfica a uma dedução lógica, tá certo? Então,
essa segunda parte não tem mais validade biográfica, ele não está contando coisas que efetivamente aconteceram, mas está deduzindo coisas que teoricamente aconteceriam a qualquer eu que fizesse a mesma análise. Então, aí existe uma espécie de repentino salto para fora das condições reais da experiência e passagem a vamos dizer, uma outra esfera que é puramente racional e dedutiva. E Descartes aparentemente não percebe que ele passou de uma coisa para outra. Então, a raiz disso está efetivamente já está colocada nesta ideia de que a verdade chega a nós através de ideias claras e distintas, quando na verdade muito antes disso ela chega através da presença difusa de um universo inabarcável e frequentemente vago, não? E por outro lado ela também nos chega através do aprendizado, da tradição cultural, etc, etc. Então, para nós podermos chegar a qualquer verdade que seja, nós precisamos desse duplo aporte. Aporte primeiro da presença das coisas, né? E da nossa própria presença às coisas. Em segundo lugar, precisa toda a tradição cultural que nos ensinou a falar, a raciocinar, que nos fez estudar filosofia, etc, etc, etc. E quando nós buscamos qual é o fundamento que está por baixo de tudo isso, de maneira alguma nós encontramos ideias claras e distintas. Vamos dizer, a presença do ser, é claro que é um elemento primário. Se não existe presença do ser, nenhum problema se colocaria. Tá certo? Porém, nessa presença do ser, não se consegue nem mesmo distinguir o que é exatamente a presença das coisas a nós e a nossa presença às coisas. Isso tudo aparece misturado, né? Por exemplo, as coisas de que você tem medo. Você pode dizer, este medo está exclusivamente dentro de você ou está na coisa temível, né? Por exemplo, você tem um cachorro pitbull rosnando para você. Ele é temível em si mesmo, tá certo? E você, portanto, tem medo dele. Aonde termina o elemento objetivo, quer dizer, o caráter de coisa temível que está no objeto, e onde começa o seu medo enquanto acontecimento puramente subjetivo. Se as duas coisas fossem absolutamente separadas, não haveria relação, não haveria conexão entre o fato de você ter medo e o fato de você estar diante de uma coisa temível. Então você poderia ter medo de qualquer coisa. Eu olho para a parede e fico com medo dela. Não é assim que as coisas acontecem. Quer dizer, esta mescla, essa zona de interseção nebulosa entre o objetivo e o subjetivo, ela faz parte da própria experiência primária da realidade. Quer dizer, não há ali nada de claro e distinto. Acontece que Descartes quer localizar, não dizer, o fundamento da verdade em alguma característica interna do pensamento. E esta é certamente a decisão a que ele foi levado por aquela experiência do sonho. Quer dizer, na hora em que ele está se dirigindo à igreja do colégio para rezar, em que ele é desviado, né? Ele está sendo levado lá por um espírito maligno. Então vem um vento, que é o espírito da verdade, e lhe mostra as palavras sim e não. O que é o sim e o não? É a clareza e a distinção. Ou é ou não é. A distinção entre o que é e o que não é. Então, naquele sonho já estava dada a ideia de que a verdade não está na igreja para onde ele está indo, e nem muito menos no ato de rezar nela, mas está na ideia clara e distinta, ou seja, na perfeita linha demarcatória entre o sim e o não. Tá certo? Linha demarcatória que na experiência primária da realidade dificilmente está muito definida. Por exemplo, se você tem amor a uma pessoa, é de bom. Você tem amor a uma pessoa porque você vê algo de amável nela. Ela tem alguma coisa que atrai o seu amor de algum modo, né? Se você for pela linha cartesiana, o amor é uma pura decisão da vontade que não tem nada a ver com a presença ou ausência dos caracteres amáveis na coisa. Então você deveria ser capaz de distinguir
entre as várias emoções humanas, tá certo? Sem levar em conta os seus objetos. Mas acontece que a emoção desligada do objeto, é claro que é ou loucura ou teatro. Mesmo no teatro, tá certo? Para você fingir uma emoção, você precisa ter algum elemento de realidade, no sentido em que o texto da peça imita alguma situação real que é análoga, tá certo, àquelas pelas quais você passou ou pode passar. Quer dizer, nunca é possível separar completamente este mundo interior do mundo exterior. Tá certo? E o que o espírito de verdade, entre aspas, faz com Descartes é justamente desviá-lo, né, de uma longa tradição que havia justamente se desenvolvido na base da constante meditação dessas ligações entre interior e exterior, ao ponto de definir a verdade como uma espécie de coincidência entre o interior e o exterior, tá certo? Desviar, portanto, Descartes disso aí e colocá-lo, vamos dizer, num outro mundo de verdades puras, claras e distintas, onde tudo podia ser discernido mediante o puro exame da mente por si mesma. Né? Então, isso quer dizer que o caráter de veracidade está dado inteiramente na mente humana, na consciência, independentemente de qualquer relação com as coisas. Logo em seguida, Spinoza vai levar isso às suas últimas consequências, dizendo que nada se aprende com a experiência e que só se pode chegar à verdade, qualquer verdade, por isso que Descartes não havia chegado a esse ponto, mediante a pura análise dos conceitos. Então, ele dava como exemplo máximo de verdade a construção dos objetos em geometria. Por exemplo, se você pega uma reta, segmento de reta, marca um ponto ali, né? Traça um semicírculo, e em seguida gira o semicírculo, você obtém uma esfera necessariamente. Não tem jeito de você obter outra coisa, né? Então, Spinoza colocava esse tipo de atividade construtiva da mente como o suprassumo da verdade, né? Mas, note bem, como poderia ter chegado a esta verdade se ele não tivesse, né, olhos para ver, se ele não tivesse visto esferas, e etc. Ou seja, se ele não tivesse recebido da própria presença do ser em torno, né, os vários objetos, cujas formas geométricas puras em seguida ele vai elaborar. Né? Quer dizer, colocar essas verdades construídas da geometria como se fosse a coisa primária, supõe que você sabe geometria, né, antes de você ver o que quer que seja. Né? O que não é verdade, absolutamente. Né? Então, o que você pode dizer é que as formas e relações geométricas estão embutidas potencialmente nos objetos do mundo real e potencialmente na capacidade construtiva da sua própria inteligência, que na hora que uma coisa encontra a outra, é que você pode, vamos dizer, falar da verdade das relações geométricas entre corpos no espaço, etc. Né? Então, estão acompanhando tudo aí? Vamos ver, turminha do Instituto. Daí